A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus filhos, nós chegamos hoje ao 13º dia da nossa pequena catequese mariana, hoje o dia de Nossa Senhora de Fátima. Ontem nós meditamos sobre a fuga de Jesus com São José e Nossa Senhora para o Egito. Meditamos também sobre a vida oculta de Nosso Senhor, sobre o reencontro de Jesus no templo. E hoje nós queremos meditar sobre o primeiro milagre de Nosso Senhor, seu milagre público nas bodas de Caná, realizado pela intercessão da Santíssima Virgem. Nós sabemos que este foi o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho para a alegria do casal nas bodas de Caná da Galileia. Nós lembramos bem aquela cena, não vamos ler e meditar todo o texto. Lembramos como, pela intercessão de Nossa Senhora, Nosso Senhor realiza o seu primeiro milagre, se revela, e a partir daquele momento o Evangelho diz que seus discípulos creram nele. Foi, de fato, pela solicitude materna, o coração atento da Santíssima Virgem que deu ocasião a esse maravilhoso milagre. Nossa Senhora estava presente à festa, também foram convidados Jesus e seus discípulos, e a caridade materna, então, atenta sempre ao coração dos filhos e às suas necessidades. Ela, vendo que não tinha mais vinho, ela move o coração de Nosso Senhor para que ele haja em favor daquele casal, dos noivos queridos para Nossa Senhora. Coração materno de Nossa Senhora está sempre atento às necessidades, mesmo quando nós não pensamos ainda em invocar Nossa Senhora, ela já está atenta aos nossos desejos e reza por nós, ela se antecipa. Ao dizer a Nosso Senhor, eles não têm mais vinho, a Santíssima Virgem manifesta não só a caridade para com aquele casal, mas também manifesta a sua fé, a sua profunda confiança em Nosso Senhor e manifesta a sua intenção materna, aquele a quem Deus deu o poder de fazer milagres, porque só Deus pode fazer milagres. Jesus é Deus, Nossa Senhora sabe que ele tem o poder e então suplica, né, faz o pedido a Nosso Senhor. E Nosso Senhor responde à Virgem Maria dizendo que a hora de fazer os milagres ainda não chegou. Nosso Senhor diz: mulher, o que nós temos com isso? A minha hora ainda não chegou. É como se Nosso Senhor dissesse: eu ainda espero a vontade do Pai, a ordem do Pai. Jesus, ele veio para realizar a vontade do Pai. Santo Agostinho diz que nesta cena maravilhosa, Nosso Senhor, ele oculta um grandíssimo mistério, que é exatamente esse mistério, o mistério do grande poder de Deus. Porque ao realizar esse milagre, Nosso Senhor revelaria a sua natureza divina, que ele não recebeu de Nossa Senhora, natureza divina de Nosso Senhor, né? E ao revelar, Nosso Senhor revela também Nossa Senhora, porque os próprios apóstolos poderiam se perguntar: mas quem é essa mulher? Que o Filho realiza milagre, só Deus pode fazer milagre. Portanto, ao se revelar, Nosso Senhor revela não só a sua própria natureza, mas revela também quem é a Virgem Maria. Nossa Senhora, sabendo que seria atendida, interiormente, ela então vai aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. E em um instante, então, Nosso Senhor realiza aquele extraordinário milagre que o Evangelho diz: depois dele, os apóstolos, os discípulos que estavam ali, acreditaram em Jesus. E naquele dia, Jesus parte para a sua missão. Segundo alguns autores espirituais, a Virgem Maria teria alcançado esse milagre de Jesus por dois motivos. O primeiro deles era exatamente este grande poder que Deus deu a Nossa Senhora de socorrer aos filhos mais necessitados. No milagre de Caná, Nossa Senhora revela todo o seu cuidado, toda a sua bondade, toda a sua compaixão materna para com aqueles que necessitam. Santo Afonso de Ligório, grande santo mariano, diz que enquanto Nossa Senhora viveu nessa terra, o seu constante pensamento, depois da glória de Deus, era exatamente esse: ajudar os necessitados. E nós sabemos que, desde então, Nossa Senhora tinha o privilégio de ser ouvida em tudo aquilo que ela pedisse, e ela socorria em todas as necessidades, mesmo neste mundo, a Virgem socorria. E, em segundo lugar, ele diz: pela sua fé absoluta em Nosso Senhor. Nossa Senhora pede o milagre, ela
Não, alguém poderia dizer, não é tão grande assim, ela não pediu para ressuscitar um morto, ou não pediu para curar um cego, mas é ela quem pede. E como ela quem pede, ela exprime o seu desejo e é atendida. Santo Antônio, santo franciscano, diz que é impossível que Deus não ouça ou não atenda a súplica da sua mãe. Ele diz que se trata de um decreto eterno que Deus teria estabelecido, segundo o qual ele sempre ouviria as súplicas da sua Santíssima Mãe. Santo Afonso diz que é verdade, que sentado à direita do Pai, Jesus ele reina, né, e impera sobre todos, inclusive sobre a sua mãe, ele tem um domínio sobre todas as criaturas. E o tem mesmo como homem. São Tomás também diz isso. Pela união hipostática com o Verbo, a Virgem Maria deveria estar submetida ao seu próprio Filho. Mas ele diz, é bem certo que nosso Redentor, quando viveu nessa terra, ele quis se humilhar ao ponto de se submeter à sua mãe. O próprio Evangelho diz isso quando nós vimos ontem Jesus descendo para Nazaré e sendo submisso aos seus pais, obedecendo aos seus pais. Santo Ambrósio também, um padre da igreja, diz que sim, que desde que Jesus escolheu Nossa Senhora para ser a sua mãe, ele estava como um filho sujeito a obedecer. Ele quis isso, quis se submeter a Nossa Senhora. E com isso nós podemos concluir que são as súplicas de Nossa Senhora muito eficazes para obter tudo quanto ela pede. Ela conseguiu aquele primeiro milagre. Ainda que ela não possa dar ordens ao seu divino filho, no céu, os rogos de Nossa Senhora são sempre rogos de mãe. E Deus, ele cede aos pedidos da sua mãe. A igreja chama Nossa Senhora de onipotência suplicante. Ela pede sem cessar e não se cansa de pedir. Se ele atenderia ao pedido da mãe, né, se ela sabia que ele atenderia, então por que Nosso Senhor responde a ela que a sua hora ainda não chegou? Muitos poderiam dizer, né, o que Nosso Senhor nos ensina ao dizer para Nossa Senhora mulher que nós temos com isso, a minha hora não chegou? Nosso Senhor nos ensina, de fato, né, que se não fosse pedido por ela, de São Tomás, Jesus não teria concedido aquele milagre. Se fosse os noivos a pedir, se fosse algum dos discípulos a pedir, ele diz, Nosso Senhor não realizaria aquele milagre. Mas como foi Nossa Senhora, Nosso Senhor, então, realiza aquele milagre e se revela publicamente como Deus, porque só Deus faz milagre, e imediatamente os discípulos creem em Nosso Senhor. E realizando esse milagre tão maravilhoso pela intercessão de Nossa Senhora, Jesus nos ensina também que Nossa Senhora é muito poderosa junto dele. Mas ensina ainda também que é por meio dela que nós alcançaremos as graças. Isso os santos afirmaram. São Boaventura, que é um grande santo franciscano, diz que Nossa Senhora não tem só a licença de pedir, mas ela também tem um poder de mandar, com o império de mãe, aquele império do amor. Nossa Senhora tem um império do amor sobre o seu filho e ela tem poder de não só pedir, mas também de ordená-lo que ele nos conceda o perdão e, ao mesmo tempo, nos conceda a graça de o servir e de o amar. Claro, eu disse, como São Boaventura, é um império de amor, é de súplica. Todas as graças espirituais de São Bernardino de Sena, outro franciscano, todas as graças espirituais que Jesus quer dar aos homens, ele nos dá, transmitidos pelas mãos da Virgem Maria. Santo Afonso de Ligório também, outro grande santo mariano, diz que Maria é chamada de cooperadora da nossa justificação, porque Deus confiou a ela todas as graças que nos seriam dadas, não só algumas graças, ou só para os católicos. Todas as graças. Tudo aquilo que vem do céu à terra, como graça de Deus, nos vem pelas mãos de Nossa Senhora. Ontem nós vimos esse testemunho belíssimo, dias atrás nós vimos quando Nossa Senhora vai visitar a sua prima Santa Isabel e, por meio dela, o Espírito Santo santifica São João Batista ainda no ventre. Ou seja, é por Nossa Senhora que a graça chega a São João Batista. E desse milagre da manifestação de Jesus nas bodas de Caná, nós podemos escolher um grandíssimo motivo para nos depositar e depositar toda a nossa confiança na mediação de Nossa Senhora, porque ela o faz de modo perfeito. Nossa Senhora diz ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. E nós sabemos bem que
Nós honramos profundamente o Filho na medida em que nós honramos a Mãe. E nós honramos a Mãe na medida em que obedecemos o Filho. Quando Nossa Senhora diz àqueles serventes, fazei tudo o que ele vos disser, Jesus diz a eles, encham as talhas, e eles enchem. Se nós obedecermos nosso Senhor, certamente nós honraremos profundamente o coração da Virgem. Nós queremos hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, escutar as palavras dirigidas aos pastorinhos. De tudo o que podeis oferecer, ofereçam sacrifício pelos pecadores. Nós estamos ao longo desse mês, nessa pequena catequese, oferecendo um pouquinho do nosso tempo. Um pouquinho do nosso tempo, a oração do Santo Terço, meditando os mistérios da Virgem, os mistérios de nosso Senhor. Portanto, que sejam essas pequenas oferendas como atos de amor pelos pecadores. Escutemos mais ainda dos pastorinhos quando Nossa Senhora diz, por fim, meu imaculado coração triunfará. Nós estamos nos alimentando, crescendo, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a graça de nos aproximar do seu coração. Ouvimos ainda as palavras de Nossa Senhora Lúcia, quando ela diz, o meu coração será o seu refúgio, será o caminho que te leva até Deus. Que seja o Imaculado Coração de Maria o nosso sustento, a nossa alegria, a nossa única esperança. E hoje, filhos, nós meditamos então sobre esse mistério do primeiro milagre de Jesus. Pela intercessão de Nossa Senhora, amanhã nós vamos refletir sobre a vida pública de nosso Senhor e as dores de Maria Santíssima. Peçamos para hoje a bênção de nossa amada Mãe, a Virgem Maria. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Louvado seja o coração de Jesus para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.